operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando na minha vida. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está minha fé, a minha fé. Poderoso Ele é, de novo. Poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está minha fé, a minha fé. Poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e aos oprimidos Ele libertou. Com 2 pães, 5 peixes, a mais de 5.000 Ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui em Tabirito. Poderoso Ele é. Vocês agora. Poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está minha fé, a minha fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está minha fé, a minha fé. Poderoso Ele é, Ele é poderoso. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Sente-se, por favor. É isso aí, já deu para aquecer um pouquinho aí o nosso coração, né? Eu quero que vocês abram então agora a sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho você então vai assistir, vai ouvir essa pregação, você que ainda não ouviu. E se você já ouviu, ouça novamente, porque a fé vem pelo ouvir. E você vai ouvir essa pregação de João capítulo 2. Muito bem. Eu quero realizar a oração da noite de segunda-feira. Normalmente, depois da oração da noite de segunda-feira, eu trago para todos vocês a mensagem, a pregação, a mensagem, a leitura bíblica do culto anterior, do culto de domingo à noite. E eu penso que vai falar muito ao seu coração. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai te instruir através desse ensinamento, dessa pregação. Pode crer. Mas vamos então realizar a oração? Eu quero orar por você que está realmente, abatido. Você que está preocupado, você que está ansioso, você que está com os seus caminhos trancados, com a vida amarrada, você que está se sentindo pesado, a vida está pesada, a vida está sem sentido. Olha, se você é daqui de Itabirito, se você mora aqui em Itabirito, vem participar conosco nesta quarta-feira, que agora nós só temos quarta-feira. Os dias são quarta, sexta e domingo. Amanhã à noite eu vou trazer a escola dominical. Nós vamos realizar a oração e trazer a escola dominical. Nesse canal a gente está assim sempre procurando trazer para as pessoas o ensinamento, a orientação, a palavra de Deus. Então, você que é daqui de Itabirito, mora aqui em Itabirito, vem participar conosco nesta quarta-feira, às 7 horas da noite. Fica na rua José Benedito 375, ao lado do supermercado. Ao lado, eu quero saber de onde eu tirei esse supermercado, pessoal. Ao lado, eu acho que é o endereço que eu dava lá da Avenida Goiás, em Goiás, ao lado do supermercado Mini Box, né? Que está no meu cérebro até hoje e não sai. E isso desde 1985,
Desde 1985. Você vê como a capacidade do nosso cérebro, né? Se a gente não prestar atenção, fica no automático, fala coisa que está no HD aqui, ó. E é por isso que a oração e a atenção que nós temos que dar à leitura bíblica, à palavra, não pode ser no automático. Você não pode ouvir, você tem que escutar. Uma coisa é ouvir. Ouviu? Ouvi, mas não entendeu. Uma coisa é escutar, que como que você questiona? Como assim? Me explica aqui, fala de novo. Repete essa frase, essa palavra. É isso que entra no nosso entendimento, no nosso QI, no nosso racional. E aí a gente precisa desse emocional para atingir o racional. Ah, meus amigos, como que a gente tem que viver uma fé inteligente? Senão a gente vai ficar alienado numa religião, alienado a uma denominação, alienado à ideologia de um pastor, e não vai ter sua própria vida, não vai viver. Você vai viver a vida do pastor, a vida do seu líder, a vida de fulano, e não vive a sua. Você que tem que ter suas escolhas, você que tem que ter sua fé própria, você que tem que ter seu ministério de oração, sua comunhão com Deus, sabe? Isso é muito importante. É um trabalho que a gente está procurando fazer aqui, nesse ministério, é tempo de oração, justamente para as pessoas não ficarem dependentes de mim, dependente do ministério, dependente da música, dependente da emoção, dependente de uma motivação. Pelo contrário, estamos trabalhando com a consciência. Tá bom? Então é isso aí. Vamos orar? Então vamos falar com Deus. Se você puder fechar os seus olhos aí agora, feche para me abençoar a sua vida. Para um pouquinho, desliga o fogo, se está fazendo comida, se está fazendo alguma coisa perigosa aí. Para um pouquinho, se você pode. Se você não pode, então você faz isso depois. Você participa aqui comigo, fica ouvindo, fica em espírito, mas depois você repete. Sabe o que aquele momento que você fecha os olhos assim, e você eleva o teu pensamento, abrindo tua alma, e eu vou falando aqui, eu vou orando, e você, ó Pai, as palavras desta oração é a minha oração, são as minhas palavras, entende? Isso é muito importante. Então, respira fundo. Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse presente de estar aqui na Tua presença, orando. Cada vez que a gente ora, cada vez que a gente medita na Tua palavra, é um presente do Senhor que o Senhor está nos dando. E eu quero nesse momento, Pai, orar por todas essas pessoas que estão inscritas nesse canal, Pai. Todas, as novatas, as antigas, essas pessoas que estão se inscrevendo nesse momento agora. Pai, só em essa pessoa estar inscrita nesse canal, que o Senhor visite. Eu sei que ela não vai ter o seu nome escrito no livro da vida só em estar inscrita nesse canal, mas eu sei que se o Senhor visitá-la, se o Senhor tocar nela, tanto os que estão agora orando comigo, como os que estão orando em outro momento, em outro horário, talvez não está agora, segunda-feira à noite, esteja na madrugada de terça, esteja na manhã de tarde ou outro dia de terça ou de quarta, mas só em saber de que o Senhor não está limitado ao tempo, limitado ao espaço, limitado à matéria, o Senhor está limitado à eternidade. O Senhor é eterno. O Senhor está limitado ao infinito. O infinito. Nós não. Nós não somos infinitos. O Senhor é. E diante desse teu poder, Pai, diante dessa sua grandiosidade de poder, de misericórdia, de amor, visite cada pessoa que está inscrita aqui, porque alguém que se inscreveu aqui nesse canal, se inscreveu porque abriu o coração.
Ninguém pagou, ninguém deu nada para ela, mas ela se inscreveu porque está aberto o seu coração, seu espírito quebrantado. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a sua graça, a sua bênção, alcance esse irmão em Cristo, esse amigo, esse colega, esse meu familiar, meu parente. Tome nas tuas mãos, meu Deus, minha família. Eu quero que você entregue também sua família na mão de Deus. Tudo isso eu faço, todo dia eu faço isso aqui. Todo dia eu faço isso aqui, entregando a minha casa, a minha família. Você que está aí, entregue também. Você sabe o nome da sua mãe, seu pai, seus irmãos, eu não sei. Do seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus tios, seus primos, seus sobrinhos, seus amigos, seus colegas. Assim eu entrego os meus, Pai, minha família. Toma minha esposa, meu Deus, abençoe a vida dela, dê saúde para ela e muita sabedoria para ela me ajudar nesse trabalho, meu Deus, nesse ministério. Tome meus filhos, meu Deus, o David e a Daiane, dê para eles, meu Deus, a capacidade, a condição também para me ajudar nesse ministério e nesse trabalho, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, tome nas tuas mãos, meu Deus, meus netos, meu Deus, o Dene, que está nessa idade aí de 17 para 18 anos, Senhor, uma fase difícil, abençoe a vida dele, a Bruna também, que está nessa fase difícil de adolescente, de 12 anos, a Bruna Luísa, Senhor, abençoe a Bruna Luísa, abençoe o Lucas, meu neto, meu Deus, que é uma criancinha que, 3 anos, meu Deus, inteligentíssimo, que o Senhor faça com que ele venha ter um caráter, o caráter de Cristo, que ele venha ter o caráter de Deus. Meu Deus, só existem duas viés, dois caminhos. Deus, o caminho de Deus e o caminho do mundo, do diabo, cujo príncipe desse mundo é o diabo. E quem não tem o caráter de Deus, então o caráter é do mundo, é de pessoas mundanas. Ah, Senhor, abençoe, Pai, minha família, meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus tios, meus primos, meus sobrinhos, meus colegas, meus amigos, meu FAP, família, amigos, parentes, irmãos em Cristo. E aqueles que não gostam de mim, eu nunca fiz nada por eles, nunca prejudiquei a vida de ninguém, eu não tenho inimigo, mas aqueles que não gostam de mim, não sei porquê, que não vão com a minha cara, não sei porquê, talvez não aprendeu a lidar com os que são diferentes, talvez não aprendeu a viver na sociedade, nasceu sem educação, não tem educação, não aprendeu também. Fui muito ignorante e ainda sou muito ignorante em algumas coisas. E é por isso que eu estou apto ao aprendizado, pronto para aprender, Pai. Me ensina, meu Deus, a andar nos teus caminhos. Eu sei que essa pessoa está orando comigo agora e ela está dizendo: sim, Senhor, a oração do teu servo é a minha oração. Então abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nas mãos de Deus está a minha vida e a tua vida, amigo telespectador. Em nome de Jesus, nós estamos abençoados pela fé. Glória a Deus. Eu vou colocar aqui para todos vocês. Antes, quero dizer para vocês que todos os dias, às 5h15, 6h15, 9h15, à noite, nós temos oração aqui. E se você é daqui de Itabirito, venha frequentar aqui conosco e congregar na rua José Benedito 375, Santa Efigênia, no bairro Santa Efigênia de Itabirito, ao lado do restaurante Paraqui. Tá bom? Então eu quero colocar aqui as informações melhor, inclusive estão aqui na tela, olha aí, o endereço, meus livros, meu número do telefone, os horários de reunião, as redes sociais. E se você quiser ser o mantenedor do Ministério Tempo de Oração, se você quiser nos ajudar, então está aqui a chave do Pix e está aqui o QR Code. Fica à vontade, Deus te abençoe. Então já está na tela as informações. Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus, tá bom? Vamos continuar então?
Mas não vai ser continuar naquele ritmo que a gente começou, não. Vai ser agora a palavra, a pregação, baseado em João, capítulo 2. Eu vou colocando aqui na tela para vocês. Vocês estão assistindo pela televisão. Quem está assistindo pela televisão, escreve aí, eu estou na TV. Quem está assistindo pelo smartphone, pelo tablet, escreve aí, estou no computador, porque a letra fica maior, até para poder você fazermos essa pesquisa por onde que você está assistindo, porque aí se é interessante, que se dá um trabalho a gente ficar colocando aqui a leitura bíblica, a gente editando essas coisas, dá um trabalho. E eu tenho que diminuir trabalho, como eu ainda não tenho equipe, não posso pagar uma equipe para me ajudar, então eu só tenho poucas pessoas agora me ajudando, né? Que na edição sou eu, né? Mas eu preciso de muita gente em volta de mim para poder a gente dar continuidade a esse trabalho, de profissionais, né? Mas vamos lá, eu vou soltar aqui. Então diz aí, você está assistindo pela TV, por onde? Porque vale a pena eu colocar na tela para você acompanhar a leitura, ou você prefere pegar a Bíblia para acompanhar? Diz aí para mim, escreve aí se você quiser, claro, né? Então vamos lá. Esse Evangelho de João, no capítulo 2, vem trazer várias mensagens para o nosso coração. Várias mensagens. E tem uma delas, deixa eu dar uma Bíblia aqui para a dona Fabiola, que aí dá para você e seu marido, dê para ela aqui. Deixa eu já abrir. Você sabe abrir, né? Mais ou menos? Deixa eu já abrir. Só vou abrir em João e você vê aí o capítulo, tá? Parece que já foi em cima. 2. Glória a Jesus. Vocês que estão em casa, então, abre aí no livro de João, capítulo 2. Eu vou trazer, pessoal, eu não quero demorar, porque o que eu quero trazer é a mensagem, eu não quero trazer estudo. Estudo é de manhã com o professor Samuel. Inclusive, eu aconselho vocês a assistirem essa escola dominical de manhã. Essa escola dominical de manhã que o professor deu para nós aqui, para mim, ao meu ver, para mim, na minha concepção, foi uma das melhores. Pastor Juarez, uma das melhores. Assiste depois, vai estar lá na playlist do canal, é Tempo de Oração. Então tudo vai estar ali, resumido ali, concentrando ali. Inclusive essa mensagem também vai ficar na playlist não, no canal, né? Mas a escola dominical com o professor Samuel, fiz uma playlist, uma lista, desde a primeira que ele fez. Enquanto você trabalha ouvindo a mensagem, o ensinamento, porque não é bem uma mensagem, é ensinamento. Uma coisa é uma mensagem. Uma coisa é a mensagem quando eu chego, como chegou o profeta para o rei Ezequias e disse: assim diz o Senhor, arruma tua casa e põe tudo em ordem, tu vai morrer. É uma mensagem. Pronto. É uma mensagem. Outra coisa é ensinamento. Senhor Jesus, eu gosto muito de ensinamento. Eu gosto de mensagem também, quando o Senhor fala comigo, porque a mensagem ela vem trazer uma direção. Você está numa situação, num beco sem saída, numa circunstância da vida de que você diz: Senhor, o que eu faço diante desse problema? E aí o Senhor vem te dar uma mensagem através de uma pregação, de um pastor, de um mensageiro, através da Bíblia Sagrada. E se você tem intimidade com Ele, Ele fala direto com você. Ele não manda recado, não. Eu não gosto muito desse negócio de recado. Eu não gosto. É tão certo que se o Senhor quiser me usar para trazer uma mensagem para você, Ele me usa aqui, pregando. Como já aconteceu muitas vezes, de pessoas terminarem o culto e dizerem: eu quero falar antes de começar o culto, eu quero conversar com o senhor, pastor. Tem algo que eu estou precisando de uma direção, pastor.
E terminar o culto, isso não foi nem uma vez, nem duas vezes, imagina. Durante todos esses, minha trajetória pregando. E quando terminar o culto, ela dizia assim, não precisa o senhor falar mais não, o senhor já falou. É assim, quando a pessoa vem para ouvir Deus, é assim. Mas quando a pessoa não ouve, inclusive um dos pontos que o professor falou hoje, que eu gostei, foi que o mais importante do culto é a mensagem. O mais importante do culto não é o louvor, não é o da oferta, da dízimo, não é a adoração, não é a oração, não é o cantar, o dançar. O mais importante do culto é a mensagem, a direção, o ensinamento. Foi o que mais o Senhor Jesus fez. Ele chegava na casa de Marta, Lázaro e Maria. Enquanto Marta estava lá indo se preocupar em fazer comida, Maria se sentou para poder ouvir. Ele já puxava um banquinho, sentem todos aqui, vamos lá. Olha, é assim, o reino dos céus é assim, assim, assim. O que mais o Senhor Jesus fez foi ensinar. Eu gosto muito de ensinamento. E se você quer ensinamento, nessa playlist com o professor, Deus é tão bom que a primeira coisa que Ele traz para nós é um professor. Estou exaltando Ele não. Não estou exaltando o professor Samuel, nem rasgando seda, nem um pouquinho. Ele é humilde o suficiente, ele não precisa disso. E ele é tão cabeça que se ele não visse que nesse ministério tem a unção e a direção de Deus, ele não estaria aqui conosco. Como o pastor Juarez também não estaria aqui. Com certeza, nenhum de vocês estaria aqui. O Alex, que foi um dos primeiros, teria vindo a primeira semana junto com a dona Hortência. Segunda semana, depois, Hortência. Depois ia dar uma disfarçada. Pronto, ia dizer assim. E eu ia ligar, Alex, e aí, Alex? Ô, pastor, estou trabalhando. E estava trabalhando, mesmo que ele não pode mentir. Ô, pastor, vou fazer uma viagem. Aí fazia uma viagem até Cachoeiro do Campo, para não mentir. E voltava. E dava um jeito de ir. Acabou. Mas o que faz ele continuar vindo e vocês continuar vindo? O Genesi que vem, está pela terceira vez ou quarta já. O que faz? Seu Lorival fica aqui, a dona Ana também, Cláudia, vocês. Pessoal, vocês são seres racionais, pensa. É o próprio Deus que está trabalhando em nós, em mim, em você. Deus tem bênçãos para nós aqui, gente. Neste lugar simples. Cadê a beleza desse lugar? Escada no meio, atrapalhando. Ali o meu tripé para fazer a transmissão. Olha a gambiarra lá que eu fiz, amarrado de coisas de arame. Eu sei que nós vamos ter os melhores equipamentos no futuro. Eu não tenho dúvida. Você já observou o que Deus está construindo aqui para a gente, do lado? Então, e aonde que está a força do meu braço? Aonde que está a força do braço do Sérgio, do Juarez, dos que estão me ajudando aqui, do professor? É o próprio Deus conduzindo, pessoal. Porque Ele tem grandes coisas para fazer na minha vida, e na tua vida. Vou contar para você representando todos, mas você que está choramingando aí, grandes coisas. Como ela, na hora de chegar aqui, teve uma notícia ruimzinha, eu digo, vai cantar? Ela, vou, pastor, vou cantar. Qual o hino que eu vou cantar? Eu digo, não sei, porque eu gosto de subir aqui e deixar o Deus conduzir. E vem justamente o hino que você nem sabe nada dele, mas aprenda. Que maravilha, pessoal. Então, tratando-se de João capítulo 2, eu vou ler e vou trazer pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, para que nós possamos entender. No livro de João, capítulo 2, para mim, eu entendo também como o início da igreja. Embora a inauguração da igreja foi no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo que inaugurou a igreja do Senhor. Mas aí a gente vai ver também a igreja do Senhor, aqui em João, que o Espírito Santo não tinha vindo ainda, não tinha descido. A gente vai ver a igreja do Senhor no livro de Isaías, quando a gente vê as profecias,
Hoje mesmo o professor falou sobre isso também. Você vê claramente o evangelho. Sermão do templo, sermão do monte, da montanha, aliás, a gente vê. Fiquem atentos à voz de Deus, meus irmãos. Existem 3 maneiras básicas de Deus falar. Ele fala, primeiro, através dos seus mensageiros. Segundo, ele fala através da Bíblia Sagrada, quando você lê, buscando ouvir a voz de Deus. Principalmente quando você lê, que vê assim, assim diz o Senhor. E o Senhor de letras grandes, letras maiúsculas. Então fiquem atentos. Assim diz o Senhor, está falando. Ele falou lá atrás para Isaías, para Jeremias, para Ezequiel. Sim, as mesmas palavras, o mesmo assunto, ele está falando para você agora, em Cristo. Então fique atento. Primeiro, através dos mensageiros do Senhor. Segundo, através da leitura da Bíblia. Terceiro, Deus fala direto ao coração. Se você for assim com Ele, se você tiver intimidade com Ele, Ele fala com você. Faz assim, Ele não fala de uma forma audível, que você possa, mas Ele fala, faz assim, assim, assim. E você seguindo aquela voz dEle, que colocou no teu coração, você fazendo, você vai ver depois que não foi um desejo seu, não foi uma vontade própria, mas foi a própria voz de Deus, dizendo, faça. Então tenha intimidade com Ele. Como é que eu faço, pastor, para ter intimidade com Ele? Ande em santidade. São 4 deveres que você deve cumprir, eu devo cumprir, nós devemos cumprir. O primeiro é a oração cotidiana, sempre andar em oração. Segundo, terceiro, andar em santidade. Quarto, congregar, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, congregando entre irmãos. Se você manter esses 4 fundamentos na tua vida espiritual e você manter e continuar, meu irmão, minha irmã, em 9 meses vai nascer muita coisa. Inclusive você, se não é nascido. Inclusive você, se não é nascido. Que tem muita gente que está cantando, que está louvando, que está dentro de uma igreja, mas não nasceu ainda. Tem muita gente que está igualzinho Nicodemos, acompanhando Jesus de longe, sabendo que se passa de tudo, sabendo de muita verdade, tendo muito conhecimento. Tem alguém que tinha mais conhecimento do que Nicodemos? E, no entanto, estava Nicodemos perguntando para o Senhor, o que eu faço para nascer de novo? Então, o que vale é esse primeiro milagre, que é esse aqui que nós estamos lendo. O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi transformando água em vinho. É o primeiro milagre que o Senhor quer fazer em mim e em você. É a tua transformação. A tua transformação tem que ser de dentro para fora. Não pode ser de aparência. Não pode ser para mostrar para a esposa, para o marido, para o filho, para o patrão, para o empregado. Não pode ser você querer mostrar alguém para alguém. Ser alguma coisa para alguém. É você se olhar para um espelho e você dizer, eu sou uma nova criatura. É isso que Deus quer de cada um de nós. É o primeiro milagre que Ele quer que aconteça na minha vida, na tua vida. É o milagre da transformação interior. A mudança do velho homem para o novo homem. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Vou ler o texto e depois, com muita humildade e simplicidade, que o Espírito Santo me ajude para poder ajudar vocês. E a mim também. Aí diz assim, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Casamento. Teve um casamento, uma festa de casamento. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando ele fala aqui, não é chegada a minha hora, ele está se referindo ao Monte Calvário, quando é a sua hora. Quando ele diz, está consumado, e ele morre por todos. Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus.
Então ali estavam 6 talhas, que era para as purificações dos judeus. Para se lavar as mãos, que eles não comiam sem antes lavar as mãos. Doutrina dos homens, costumes, da lei, da época. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, metretas, almudes. Era cerca de 35 a 40 litros d'água que cabia em cada talha dessa aí. Então, se você for fazer as contas, dava quase 500 litros d'água ali. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais. Quando fala sinais, pessoal, sinais é maravilha, é milagre. Sinais, milagres. Assim principiou Jesus os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, quando você vê aqui esse primeiro milagre, imagina, gente, Jesus ele está jejuando, 40 dias, 40 noites, jejuando, sem comer, sem beber, se santificando. E ali ele está se consagrando. Na verdade, o jejum não é para você fazer barganha com Deus. Eu vou fazer um jejum para Deus me dar isso ou Deus me dar aquilo. Aí eu vou fazer um jejum para que eu venha conseguir um emprego. Não, é só você pedir a Deus em nome de Jesus o emprego. Precisa fazer jejum para isso, não. Aí eu vou fazer um jejum para que eu possa comprar minha casa. Aí eu vou fazer, isso é barganha. Barganhar Jesus com jejum. Outros querem barganhar Jesus com oferta, com dízimo com oferta. Não tem barganha. Você tem que fazer jejum para se santificar. Se abster de alimentos, se abster de internet, se abster de qualquer coisa que você está se excedendo. De comida, por exemplo, se eu sou um camarada pesado, obeso, então eu tenho que fazer jejum, não dieta, mas eu tenho que me consagrar, diminuir, eu não posso ser glutão, fala lá sobre o glutonaria. Então Jesus, na verdade, ele estava se consagrando. O jejum é para você se santificar, se consagrar, e Jesus estava durante 40 dias, 40 noites sem comer. Naquela época, a diversão que tinha era comer e beber, não tinha shopping, circo, parque. Não tinha lugar para sair. Então, eles se davam em quê? Vamos comer, beber. Tem partes na Bíblia que fala lá, principalmente na hora da Santa Ceia, lá em Coríntios, que existia um lugar chamado até vomitório. Que eles comiam tanto, depois botavam a mão na garganta, jogava tudo para fora, vomitando, e para esvaziar, para poder comer de novo, porque o prazer deles estava em comer. Por isso que nessa época o jejum era se abster de alimentos. Hoje, nós temos que se abster de quê? O que mais está paralisando as pessoas? Para esquecer esposa, esquecer casamento, esquecer marido, esquecer filhos, tudo. Hoje em dia o jejum seria de internet. Não é verdade? Você fazer aquele jejum tipo assim, eu faço um jejum durante 12 horas de tocar no celular só para assistir mensagens ou hinos. Nada de outra coisa. Se vier um comercial, eu pulo. É um jejum. É se santificar. É se consagrar. Jesus estava se consagrando. Aqui mostra 3 dias depois, quando termina o seu jejum, eles já tinham sido convidados para esse casamento. E quando chega lá, está lá todo mundo, sua mãe, seus discípulos, a festa, todo mundo e muita gente, aquela coisa toda. A gente não sabe se o calculista se perdeu no caulo do tanto de convidados e de tantos vinhos, de tanto a quantidade do vinho, só sabe se dizer que faltou vinho. Mas na verdade, o faltar vinho era já o projeto de Deus para trazer a mensagem. Porque o Senhor, ele tinha que iniciar os seus sinais, suas maravilhas,
com vinho, porque vinho, Cláudia, é o seu sangue, simboliza o seu sangue. O que fez o povo se libertar lá do Egito e o demônio da morte, o anjo da morte não entrar na casa das pessoas, foi quando colocassem aspergisse o sangue do cordeiro na porta. Isso significa que a pessoa que não tem aspergido no seu coração o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar. E ele começa justamente transformando água em vinho, já apresentando o seu sangue. Faz a tipologia para o seu sangue lá na cruz. E justo numa festa. E ali ele começa seus milagres. Ali ele começa seus sinais. Logo quando ele sai dali da festa, ele já faz milagres em Cafarnaum. Ele já vai para Cafarnaum e ele começa seus sinais, as suas maravilhas em Cafarnaum. Mas ele começa num casamento. Porque muitas bênçãos e muita vida da pessoa começa num casamento. O que seria de mim se eu não tivesse meu casamento abençoado? Se eu não fosse abençoado com Marilene, nossa, nessa jornada de sair pelo mundo afora pregando, no Japão, nas Filipinas, na África, aqui no Brasil, em vários lugares. E eu me casei com 22 anos. 22 anos, nós vamos fazer 40 anos de casado. Começa-se num casamento, na família. Começa se transformando água em vinho. Mostrando a transformação do homem, tem que ter o sangue do cordeiro. Mostrando que a transformação da mulher tem que ter o sangue do cordeiro. E ali ele transforma a água em vinho, que quando vão entregar para o mestre Sala, o provador, que ele diz, poxa, normalmente as pessoas colocam o bom vinho no começo, ele está colocando o bom vinho no fim da festa. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não sabe ele também de que ali era uma simbologia da mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento. Esse bom vinho é o Evangelho de Jesus. Já não é mais um ritual. Já não é mais um ritual judaico da época de Moisés, da época dos profetas, do Velho Testamento. Agora é o bom vinho, é o Evangelho, é a biografia de Jesus, é andar como Jesus andou, é viver como Jesus viveu, é pegar as instruções da montanha, o sermão do monte, o sermão da montanha, aquilo que Jesus ensinou. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém bater na tua esquerda, vira à direita. Os ensinamentos do Senhor Jesus, quando Ele fala para perdoar não somente uma vez, 70 vezes 7, se possível for. Então, as instruções do Senhor Jesus, esse bom vinho, são as instruções do Senhor Jesus para os nossos dias de hoje. Para aqueles dias, há 2000 anos atrás, no dia quando Ele transformou água em vinho, para aqueles dias, para aquele povo que estava naquela festa. E Jesus, Ele começa os milagres justo numa festa, pessoal. E você faz a ligação dessa festa com as festas do Velho Testamento. As festas do Velho Testamento, que era a festa de Páscoa, festa de Pão Asma, festa da primícia, festa de Pentecostes, festa de trombetas, festa da expiação dos pecados e festa dos tabernáculos. As festas do Velho Testamento que está em Cristo, e ele começa numa festa, justamente transformando água em vinho. Vinho simbolizando também alegria. Quer dizer, quem está em Cristo vai estar alegre. Quem está em Cristo está alegre, mesmo em dificuldade. Aliás, ela vai provar que ela é da fé. Ela vai provar de que ela é do reino de Deus. Ela vai provar para ela mesma que ela é de Deus. É nos momentos difíceis, na hora de guerra, na hora de dificuldade. Todo mundo vai apontar para ela, porque não tem jeito. Porque olha o que aconteceu com a outra. Olha com o outro e ela vai dizer assim, não importa. Eu não vivo pelo que eu ouço, pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, então não tenho de que me preocupar. Então, quando a pessoa, ela bebe desse bom vinho, ela está nesse evangelho, nesse reino, e vivendo pela fé, então, mesmo em tempo difícil,
que era para chorar, que qualquer um estaria chorando, ela está em festa. Ela vai estar louvando a Deus, ela vai estar glorificando a Deus, independente das circunstâncias, porque o bom vinho está nela, é o Evangelho. E o interessante é que quem está em Cristo vai estar cumprindo o Velho Testamento, vai estar cumprindo a lei. E o que mais interessante que eu acho, para terminar, porque tem muita mensagem aqui para trazer sobre isso aqui, mas não adianta eu ficar esmiuçando e não trazer o mais importante, de que ele começa numa festa de casamento e vai terminar numa festa, nas bodas. Pensa nisso toda vez quando alguém lê João 2, ou então toda vez quando você deparar com um casamento, uma festa de casamento. Lembrem-se disso, de que o Senhor Jesus começou operando num casamento, transformando água em vinho, mostrando que todos que beberem desse vinho, do seu sangue, todos que participarem dele, terá a vida transformada. Assim como ele transformou a água em vinho, ele transforma o interior de cada um. Só que essa transformação, ela tem que correr até a última festa, que é a festa de bodas, que vai acontecer nas alturas. A festa de bodas, aonde só quem vai estar nessa festa é quem estiver vestido de linho fino com a brancura da santidade. É aquele que permaneceu firme, forte, fiel, se santificando, fugindo da tentação, vencendo a carne, vencendo o mundo, vencendo o diabo, vencendo. Para vencer, esses vão chegar nessa festa das bodas, aonde só estarão os crentes, os cristãos salvos, e ali, junto com Cristo, termina com essa festa. Dessa festa aí começa o milênio. Começa o milênio para chegar ao trono branco, ao final de tudo, e aí, quem está em Cristo Jesus, quem está nessa festa, vai ser feliz eternamente com o Senhor. Amém, pessoal? Então, a mensagem do Senhor para nós é essa, para que nós venhamos nos fortalecer. Quarta-feira que vem, o pastor Juarez, ele vai estar aqui ministrando a ceia para vocês que não cearam na outra Santa Ceia. O pastor Juarez, ele vai vir para ministrar quarta-feira agora, e nós estejamos juntos para cearmos junto com ele. E se você disser assim, pastor, eu não sou batizada nas águas, vem ceiar. Que na Bíblia não mostra que para ceiar tem que ser batizado. Pessoal falam aí nas igrejas, e eu só queria que me mostrasse onde é que está escrito de que para ceiar tem que ser batizado. Para participar da Santa Ceia tem que abandonar o pecado, que tem que isso, que aquilo. Nós vamos estar sempre num corpo corruptível. Eu posso não pecar o pecado do adultério, da mentira, o pecado fatal que me leva para o inferno, mas sempre eu vou estar falhando porque eu estou num corpo corruptível. Eu posso não ser um ímpio ou um iníquo, mas pecador ainda continuo sendo. E a Santa Ceia não é para santo, a Santa Ceia é para pecador que se arrepende, pecador que quer levar a sério as coisas de Deus. Então, meus amigos e meus irmãos, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, guarde essa mensagem no seu coração. Termina essa mensagem, você no seu coração, dizendo: eu vou manter a minha fé. Dessa festa que eu estou em Cristo, andando em Cristo, até a próxima festa, que vai ser a festa das bodas, eu quero manter meu coração íntegro, bebendo desse bom vinho, esse último vinho que o Senhor está dando para nós. Eu tiro por mim, uma coisa era o Evangelho há 40 anos atrás, eu posso falar há 40 anos atrás, porque eu sei o que é o Evangelho há 40 anos atrás. E não era um livro tão aberto como está sendo aberto. O entendimento que a gente tinha da Bíblia Sagrada há 40 anos atrás, a gente não tinha o tanto quanto tem tido hoje em dia. Porque as coisas estão acontecendo, o Senhor está revelando para os seus, o Senhor está revelando para os seus servos a sua vontade, a sua palavra, para que nessa festa que vai ter de bodas, estejamos todos nós lá. Assim, ó, muita gente.
E através da nossa vida, nós vamos fazer com que muita gente também venham estar nesse caminho, caminhando para essa festa de bodas, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. E nós vamos, em nome do Senhor Jesus, adorá-lo, louvá-lo. Antes você vai fazer a sua oração agora e dizendo para Ele, dizendo para Deus: Senhor, eu entendi. O que você entendeu? Então você vai dizer para Ele: Senhor, eu entendi de que eu estou numa festa e que eu tenho que continuar nessa festa. E eu não posso abandonar essa festa. Eu tenho que permanecer nessa festa, em o nome de Jesus, que é Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então escreve aí. Escreve aí. Eu vou permanecer até o fim. Eu quero estar nessa festa das bodas. Escreve aí. Tá bom? É isso aí. Nós vamos então encerrar aqui a nossa programação. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã nós estaremos 5h15 com essas 5h19. Para vocês que são daqui de Itabirito, nós estamos na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, até a próxima.